Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma semana, né, gente, que passou. Espero que tenha sido abençoada para todo mundo. Uma semana de aprendizados e de ensinamentos, tá? Tenho certeza que foi. Boa noite, gente. Boa noite. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, me fala se o som da nossa música não tá atrapalhando, tá? De vocês ouvirem. Muito boa noite, gente. Vão pegando a água de vocês, tá? Amiga Andréia, bem-vinda. Gente, quem tá entrando no Evangelho pela primeira vez, pega a sua água, viu? Se você tá junto do teu marido, dos teus filhos, do seu cachorrinho, pega um copo para cada um, tá? Água separada, tá? A água fluidificada, gente, fluidificada ou água benzida, né? Ela é colocada, os espíritos de luz colocam o remédio que você precisa, que a sua mãe precisa, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, tá? Planta, gente, até para planta. Se você tem planta na sua casa, vamos fluidificar, tá? Essa planta vai crescer muito mais bonita, pode ter certeza, tá? Então é isso. Eu já coloco uma garrafinha, que aí eu deixo ela aqui na mesa, né? Eu vou bebendo todo dia um pouquinho. É o meu remedinho, né? Ai, vamos entrar. Pessoalzinho que tá entrando primeira vez, muito, muito bem-vindo, viu, gente? Tá? Vai mandando aviãozinho, vai convidando, né? Os seus amigos, os seus parentes, certo? Muito feliz da gente estar mais uma segunda-feira aqui, gente, mais um evangelho, né? Que é muito bom. Eu até tava dando aula agora no final da tarde para início da noite, né? E eu comentei com as alunas, né? Falei, deixa eu sair correndo que eu tenho o nosso evangelho hoje. Aí uma delas falou, evangelho é muito legal. Eu falei, é essencial, né, gente? Evangelho, além de legal, é essencial. É o alimento da nossa alma. É o alimento da nossa alma, né? Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa da água, da comida, né? O nosso espírito, a nossa alma precisa do alimento que é o quê? Os ensinamentos de Cristo, né? Através desses ensinamentos, que a gente consegue passar por essa encarnação de uma forma mais leve, de uma forma mais salutar, né? E Tati, muito bem-vinda, linda, muito bem-vinda. A sua tia é um anjo na minha vida, viu? Então é a forma que a gente pode passar por essa encarnação, gente, por essa vida que é uma coisa tão assim, ó, tão mínima, perto de uma eternidade, né? Que o espírito vive, como a gente sempre fala, a vida não é aqui. A vida não é aqui. A vida é no mundo espiritual, né? E a gente está aqui para aprender isso, né? Para entender como funciona a
conexão desses dois planos, né? Que estão sempre, sempre interligados, né? Então, gente, a gente já tá entrando no nosso clima, né? A gente já tá harmonizando. Então, enquanto vocês vão pegando a água de vocês, tá? Vamos fazer a nossa leitura no nosso Gotas de Esperança do Lourival Lopes, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês escolherem uma mensagem par ou ímpar, meus amores. Boa noite, Érica, saudade, viu? Com certeza. Vamos lá, gente. Vocês é que mandam. A mensagem par ou mensagem ímpar? Vamos lá. Ímpar. Assim não. Par. Ímpar. Par. 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 Ih, ganhou. Par. Par. Fechou, fechou. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente no dia de hoje. Par ganhou, né? Vamos que vamos. Mensagem de número 48. Vença os impulsos negativos. Você sente um desejo quase irresistível para dizer umas boas verdades a alguém? Detenha, porém, sua palavra ferina. Pensa um pouco. Acalme-se. Você nunca teve algum comportamento repreensível? Né? Você nunca teve algum comportamento que alguém tinha que te dar um tapa na orelha? Você gostaria de ser tratado mal por isso? Controlar-se no ímpeto revela maturidade de espírito. É o que a gente acabou de falar, né, gente? Como a gente, nas provas que vem no nosso dia a dia, a gente entendendo esse nosso caminhar espiritual, que a gente consegue sofrer menos, a gente consegue entender mais o outro, né? E a gente entendendo mais o outro, a gente sofre menos. Eu vou voltar só nessa frase, tá? Controlar-se no ímpeto revela a maturidade de espírito. É amor no coração. Agredir aos outros é agredir a si mesmo. O equilíbrio nos momentos difíceis nos dá a grandeza à alma. A gente ouve muito assim, né, gente? Uma coisa que a gente tem que parar de pensar e de agir assim. Ah, eu só falo verdades, eu falo a verdade, eu falo a verdade. Ok, não tá errado em falar a verdade, mas como você tá falando essa verdade pro outro? De que forma? Né? Você tá falando nessa grosseria, às vezes até faltando com respeito. Você gostaria que fizessem isso pra você? Não. Não, e como ele fala aqui, muitas das vezes, se resguarda, deixa passar aquele nervoso, né? Como ele fala, é a maturidade do espírito, deixa passar, aí você vai amadurecendo aquilo que aconteceu, e depois você conversa, você fala, como a gente sempre fala, né, gente? Começa a perceber que a maioria das brigas, das mágoas entre as pessoas, né? Pessoas da família, amizades ou no trabalho, vizinho. Se você for parar para analisar realmente o que causou, foi uma coisa tão
minúscula, tão boba, e muito provavelmente por conta de orgulho. Ah, eu não vou levar isso para casa. Não vou levar desaforo para casa. Leva sim, não é ser trouxa, não é ser bobo, não. É ser mais amadurecido do que o outro. E aí amanhã você resolve de uma forma melhor, onde ninguém vai brigar, ninguém vai ficar de mal com o outro, ninguém vai se desrespeitar. E você fez uma coisa, como a gente fala muito aqui, você agiu de uma forma que você agradou a Deus, né? Você agradou a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial, a espiritualidade responsável pelos passes, pelas águas, já está presente. Fecha seus olhos. Mentaliza em primeiro lugar a imagem de Jesus. Respira. Solta o ar, acalma a tua mente, serena a tua mente. Olhando para Jesus, tenha a certeza de que Ele está olhando para você. E nesse momento, mentaliza aquela pessoa que você quer emanar essa luz, essa vibração, esteja ela nesse plano ou que ela não esteja mais nesse plano. Vamos emanar essa energia para ela. Vamos lembrar dessa pessoa. Aproveitar essa nossa conexão, esse nosso encontro, essa nossa energia tão forte, tão pura, e vamos emanar para quem está precisando. Pedimos aos nossos mentores, aos amigos de luz que nos ajudem, principalmente para Jesus, que nos ajudem no nosso Evangelho, para que a gente compreenda, para que a gente assimile cada palavra, cada ensinamento. Vamos agradecer a espiritualidade responsável pela fluidificação das nossas águas, responsável pelos passes espirituais, pelas curas que serão feitas e pela limpeza dos nossos lares, pelas brigas, pelos sentimentos ruins, de mágoa, de rancor, de inveja, de ciúme. Tudo isso será limpo hoje. E assim a gente inicia mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Então a gente está estudando o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. A gente entrou no capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Hoje a gente vai... Na semana passada, a gente leu sobre a piedade filial, a importância da gente respeitar nosso pai e nossa mãe de todo o coração, por mais maldades que eles tenham feito para nós, né? A gente não pode abandonar, porque se a gente abandona um pai ou uma mãe, a gente vai responder por 2 crimes, vocês lembram? Que é o crime da falta da caridade e da ingratidão, né? Então,
seja qual for a situação que a gente tenha, né? Com o nosso pai ou nossa mãe, ame e perdoe, seja o que for, né? E se de repente ele já tiver desencarnado, sempre não pense que se de repente ele ou ela, né, já desencarnou e de repente desencarnou numa situação onde vocês estavam brigados, né? Mostra aqui agora, em vida, que você se arrepende, mostra o teu amor com oração, com prece, com atitudes, né? E hoje a gente vai ler o item 5 e 6, 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta de Jesus, né? Ele é um capítulo que vai pincelar sobre aquilo que a gente sempre fala, gente, da família universal. A gente sempre fala sobre isso, né? Somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Aqui, enquanto encarnados, aqui nesse planeta, eu estou Paula, filha da minha mãe. Eu estou, porque em vidas passadas eu já fui muitas outras pessoas, né? Assim como eu serei. Então, hoje eu estou, Paula, aqui na Terra. Tenho a minha profissão, né? Mas eu já fui tantas outras coisas, assim como eu serei, né? Então, hoje eu tenho a minha família corporal. Mas a gente já teve tantas mães e tantos pais, né? Como a gente fala, a gente reencarna no mesmo círculo familiar, só que em posições diferentes. Mas a partir do momento que a gente desencarna, que a gente passa a viver no plano espiritual, que é onde o nosso verdadeiro lar, é a nossa pátria espiritual, não existe mais hierarquias de parentesco, né? Somos todos irmãos. Parece complicado, né? De entender. Mas por isso que a importância, gente, do nosso desapego, né? E do nosso amor fraternal para com todos. Aí a gente começa a entender, né? A gente falou até no capítulo passado, no item passado, né? Daquele funcionário da tua casa que tá há tanto tempo, né, gente? Você tem dentro da tua casa, ou até no teu escritório, no teu trabalho, não sei, aquele funcionário, aquela funcionária que te é tão querido, tão querida. Ela pode ter sido um grande parente seu na vida passada. Pode. As possibilidades são enormes. Então não trata mal ninguém, né? A gente não pode. É esse o nosso aprendizado diário, né? Hoje eu ouvi de uma pessoa assim: poxa, mas o que eu vim fazer na Terra?
qual é minha missão. Esquece missão, né? Esquece missão, né? Missão quem teve foi Chico Xavier, Allan Kardec, o Papa tem uma missão, né? Nós temos tarefas a cumprir. E eu falo assim, gente, na dúvida, até tá aqui no que a gente falou na semana passada. Eu não vou achar agora onde tá. Mas em tudo que Jesus veio ensinar pra gente é baseado em duas leis, a lei do amor e a lei da caridade. Então, na dúvida do que você veio fazer aqui, ame o seu próximo, e esse seu próximo começa dentro da sua casa, né? Que é o perdoar, é o ajudar. E a lei da caridade, né? Que é ajudar em todos os sentidos, a caridade material e a caridade moral. Então, na dúvida, sempre pensando no coletivo, pensando no outro. Como a gente sempre fala, quando eu me preocupo em curar o outro, eu automaticamente estou me curando. Esse é o segredo da felicidade. Não somos todos irmãos? Não somos todos filhos de Deus? O que um pai quer para os filhos? Que um ajude o outro. Qual pai e qual mãe quer ver os seus filhos em guerra? Assim é Deus pra gente. É claro que não é fácil a gente enxergar aquele vizinho que me espezinha, que me irrita, que me provoca, né? É difícil. Como é que eu vou amar? Né? Então, é o entendimento espiritual. Se eu tô dentro da minha paz e esse meu vizinho faz isso, quem tem problema é ele, não eu. Então, em primeiro lugar, eu vou entender isso. Essa pessoa está em sofrimento, porque muito provavelmente ele não espezinha só a minha vida, ele deve espezinhar a vida de muita gente, né? Se eu sou uma pessoa que eu tô na paz. Então eu vou tentar trazer essa pessoa, seja qual for, eu tô dando um exemplo, trazer essa pessoa para minha paz. De todas as formas, é uma caridade. Isso é agradável a Deus. Então, quanto mais eu me preocupar com o outro, quanto mais eu me preocupar em não brigar, em não agredir, em não humilhar, eu já estou cumprindo a minha tarefa. Muito bem, nobremente, né? Então vamos ler. Então, como eu falei, é uma introdução esse item aqui para a gente depois entender melhor sobre essa família universal, tá? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí aqui, gente, eu vou ler uma passagem da Bíblia, tá? Que está em Marcos e Mateus. E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, está falando de Jesus, seus parentes, tendo sabido disso,
Vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. É aquela passagem onde Jesus está na casa dele e reúne muitas pessoas para ele ensinar. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, porque a casa estava cheia de gente, estava cheia. Ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Eu sou a mãe de Jesus, nós somos os irmãos, chama lá. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu, Jesus respondeu, olhando para eles: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, apontando para todo mundo, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá lá, em Marcos e Mateus. Então, quem faz a vontade de Deus é a minha família, são meus irmãos. Aí vem a explicação dos espíritos. Certas palavras, que é engraçado, né, gente? A gente ouve isso, a gente fala assim, meu Deus, Jesus, como assim? Né? Deixando a mãe dele e os irmãos lá fora da casa? Senhor, né? Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os espíritos dizem, né, que Jesus de vez em quando tinha que ser duro, tinha que ser enérgico, né? O que é normal. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia, quer dizer, aqueles que queriam ver a queda de Jesus, né? Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, quer dizer, por base, né? A base de Jesus, a lei do amor e a lei da caridade, como a gente conversou lá no início, né? Vou ler de novo essa frase. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e a lei da caridade. Ele não podia, então, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Ou seja, justiça. Ele foi justo o tempo inteiro. Ele não protegeu a família dele, consanguínea, né, de sangue, humilhando quem estava lá dentro, aprendendo, querendo os ensinamentos de Jesus, né? Então ele não podia destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que de certas máximas estão em contradição com um princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele, né? Então as pessoas muitas vezes, naquela época, muito ignorantes, né? Também nessa parte espiritual, não compreendiam algumas atitudes e algumas palavras de Jesus, né?
Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange, no que diz respeito aos seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele, dizendo que não, os irmãos não tinham simpatia por Jesus. Espíritos pouco avançados. É interessante a gente saber disso, né? Muita coisa que a gente não sabe, a gente está aprendendo aqui. Espíritos pouco avançados, está falando dos irmãos, não tinham compreendido a sua missão. Ô, gente, até hoje, né? Até hoje, se Jesus viesse aqui para a Terra, muita gente não entenderia ele. Assim como muita gente não entendeu Chico Xavier. Por quê? Nós aqui, a gente que se preocupa com o estudo espiritual, com o estudo da alma, então a gente valoriza essas criaturas que vêm para ajudar a gente, né? Então, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, né? Eu brinco, eu falo até hoje, né? Meu pai, como eu queria ter conhecido em vida Chico Xavier, né? Mas a gente vai se encontrar no plano espiritual, não fiquem tranquilos, viu, gente? A gente pode encontrar com ele sim, tá? Mas quanta gente, que Chico Xavier, um charlatão, eu já ouvi isso. Ah, um charlatão. Né? Tô dando um exemplo. Então, tô falando aí de um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Dalai Lama, uma Madre Teresa de Calcutá. Senhor, espíritos de tanta elevação, de tanta luz. Né? E a gente tem a certeza de que pessoas que viveram perto deles, né? E isso a gente está falando agora, desse século, do século passado. Né? Então é isso. Os próprios irmãos não compreendiam a missão de Jesus. Sua conduta a seus olhos, aos olhos dos irmãos, era bizarra. Era bizarra. E seus ensinamentos não lhes haviam tocado. Uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles, entre os irmãos. Não houve. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto, olha só, pareciam mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Quer dizer, os próprios irmãos, às vezes pensavam da mesma forma que os inimigos do Cristo. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Os próprios irmãos não acreditavam nele. Isso está em João. Está lá em João, capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho, como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Né? Ela foi uma mãe
dedicada, assim como ela foi mãe quando Jesus desencarna, ela foi mãe de todos, né? Mesmo aqui em vida na Terra. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe, no caso naquela hora, né, de deixar eles lá fora, seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e honrai vossa mãe. É preciso então procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. É o que a gente sempre fala, naquela época Jesus tinha que falar metaforicamente, né? Na maioria dos ensinamentos do Cristo, ele fala da vida futura, né? Mas naquela época ele não podia falar diretamente que a alma é imortal. Ele não podia. E para finalizar, Jesus não negligenciou, não abandonou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou então a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Ele aproveitou a chegada da família, né, naquela hora. Então, vocês entenderam que é o que vai ser, a gente vai falar sobre a semana que vem. Lá dentro da casa estava a família espiritual e lá fora a família parentesco, né, corporal. Então ele aproveitou em tudo, né, gente, no dia a dia de Jesus, em tudo ele dava os ensinamentos. Nesse momento, ele ensinou isso aqui, sobre a família espiritual e a família corporal, né? Aqui a gente finaliza a nossa leitura do Evangelho, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode comentar, tá? Pode colocar. A gente papeia. Eu vou ler as minhas considerações. Então, é importante a gente ressaltar, gente, que Jesus, vamos lá, vamos pensar assim, Jesus, um espírito que pisou aqui na Terra, aliás, o único espírito puro da mais alta hierarquia espiritual. Ele para encarnar, a gente fala encarnar, gente, porque Jesus nunca viveu aqui. Então ele não reencarnou, ele encarnou aqui na Terra. Então vocês pensam, gente, um espírito como Jesus que vive na última dimensão planetária, ele teve que se reduzir energeticamente, tá? Para conseguir encarnar aqui. Então assim, o que esse cara, nosso irmão maior, fez por nós, a gente não tem noção. A gente não tem noção, a gente não consegue nivelar o que Jesus fez por nós, voltando nesse planeta, a viver nesse planeta. Não é à toa que ele viveu pouco, 33 anos, né? Foi para deixar um ensinamento e tchau. Eu só vou fazer uma... Imagina assim, gente, a gente sabe que no universo existem trilhões e trilhões e trilhões de planetas, né? E esses planetas existem também a sua hierarquia. Então a gente tem os planetas inferiores, né? A gente tem planetas de provas e expiações, que é o nosso.
a gente tem o planeta de regeneração, os planetas felizes e planetas puros. Não lembro agora, tá? A gente até coloquei um desenhinho aqui, né? Mas imagina assim, gente, hoje nós, tá? Nós que estamos aqui aprendendo, estudando, tentando evoluir espiritualmente, né? Tentando fazer o bem, a gente vai desencarnar, né? Até aí, uma certeza absoluta, né? A gente vai voltar para o nosso lar, como a gente falou. E a gente vai reencarnar. Aí vocês imaginam, gente, a gente escolher reencarnar num planeta primitivo, onde o homem ainda nem inventou a roda. É mais ou menos o que Jesus fez. A gente não precisa nem ir muito longe. Chico Xavier. Chico Xavier, gente, é um espírito de tanta luz que ele reencarnou aqui para trazer os ensinamentos maravilhosos que ele deixou. E assim como a gente sabe, Emmanuel, que Chico, quando encarnado aqui na Terra, quem foi Emmanuel? Emmanuel foi o guia espiritual de Chico. Chico desencarnou. Hoje, Emmanuel está encarnado aqui na Terra, gente. A mesma coisa, ele não precisava. Só que é mais um dos espíritos de luz que reencarnaram aqui para nos ajudar na evolução da Terra, a nossa evolução. Ele precisava? Não. Ele poderia continuar na dimensão dele. Mas ele reencarnou. Vai passar por todo esse sofrimento que a gente passa, esses sentimentos que a gente ainda tem, maldades. Tá aqui. Né? Então Jesus veio aqui para ajudar a gente, né? Nesse processo evolutivo. Aí ele chega aqui numa época onde a humanidade ainda é muito embrutecida, né? E não tinha quase nenhum entendimento espiritual para entender tudo aquilo que ele tinha para ensinar. Então ele falava, como o Espírito fala aqui de uma forma alegórica, né? Sabendo que com o passar dos tempos a humanidade evoluiria e entenderia os seus ensinamentos visando a vida futura, que é o que a gente entende hoje. Tudo o que ele ensinava, gente, era baseado, como a gente fala ali, na lei do amor e da caridade, né? A Ritinha está falando, ele se predispôs a cuidar da Terra, assim como outros espíritos de luz são responsáveis por outros planetas. Exatamente, Jesus é o nosso governador planetário, né? O governador do planeta Terra é Jesus, né? Isso mesmo. E de outros planetas, né? Então tudo, como a gente fala, né? Em tudo, né, gente? Ele, no dia a dia dele, com as pessoas, ele tinha ensinamentos para todos. Tudo baseado na lei do amor e da caridade. A Rita fala, nós somos incapazes de entender a dimensão dos diversos níveis e meta... É muita coisa. Exatamente, minha irmã. Então, e aqui ele sofreu, gente, muitas perseguições. É o que a gente falou agora, né? Dele passar por tudo, todos os sofrimentos e todos os tormentos por nós. Muitos queriam que ele caísse. Como a gente falou aqui, né? Os incrédulos, né? Ah lá, tá vendo? Ah lá, ele não quer deixar a família dele entrar. Então eles torciam para que Jesus caísse em contradição, né?
com o que ele pregava. E essa passagem fala exatamente isso, como pôde Jesus acolher pessoas estranhas dentro da sua casa que queriam aprender com ele, e quando chega a sua mãe e seus irmãos, ficam de fora, pedem para chamá-lo, e Jesus, rodeado dessas pessoas, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E responde olhando para todos, né? Dizendo que todos aqueles que fazem a vontade de Deus são minha mãe e meus irmãos. E os céticos não entendem onde está o amor e a caridade que aquele homem tanto fala, né? Desprezando a família que está lá fora. Apesar dos irmãos de Jesus não concordarem com a missão dele, como a gente falou, né? Mas ele não quis desprezar, né? Ele quis simplesmente ensinar a diferença entre família consanguínea e família espiritual, né? Eu até coloquei aqui, gente, na crucificação de Jesus, né? Quando ele seria crucificado, né? Aliás, quando ele está na cruz, ele olha para a mãe e olha para o discípulo dele, João Evangelista, né? E diz para a mãe: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ora, se ele tivesse um irmão, ele recomendaria a mãe ao irmão, não a um amigo. Isso a gente pensa hoje, né? Se eu tenho um irmão, eu vou recomendar a minha mãe para o meu irmão os cuidados, né? Eu assistindo alguns vídeos, alguns palestrantes, alguns estudiosos, gente, presumem por essa passagem que Jesus não tinha irmãos. Jesus não tinha irmãos, tá? E isso não importa, dizendo dele, a gente entra na questão de Maria, né? Como assim? Maria não tinha então os outros filhos? Aparentemente não, mas isso não importa, não quer dizer nada, tá? Sobre a grandiosidade de Maria. Não vem a questão, né? Sobre o que eu vi, gente? Sobre os irmãos que estavam lá fora da casa com Maria, pode ser explicado que em hebraico não existe a palavra primo. Em hebraico não existe a palavra primo. Eles chamam tudo de irmão, né? Arrimo. É tudo uma coisa só. Então, primo ou prima em hebraico, eles falam filho ou filha da tia. Então, os primos são tratados como irmãos, né? E isso é até entre nós, né, gente? Que somos... não somos hebraicos, né? A gente fala assim, poxa, eu tenho um primo, uma prima que eu me dou melhor do que com meu irmão. Não é assim? Então era isso naquela época. Então Jesus, quem estavam com Maria eram seus primos, né? Mas eram consanguíneos, né?
Então Jesus nunca rompeu com a família, como achavam os céticos, né? Nunca desprezou a família. Quando ele fala, aquele que faz a vontade do meu pai e da minha mãe, esses são meus irmãos e minha mãe, ele não está negando a sua mãe ou o seu pai, mas ele está fazendo o quê, gente? Ele está estendendo o sentido de família para dizer que são nossos parentes e irmãos, não somente aqueles que a vida nos ofereceu pelo sangue, mas todos aqueles que comungam dos nossos ideais. É isso que ele quis dizer nesse momento, essa diferença. Então que a gente consiga, né, gente, alargar o entendimento da família para além dos laços de sangue e possamos enxergar como pais, mães e irmãos todos os que fazem a vontade de Deus, né? Como uma família universal. E só para encerrar, o texto não diz que ele não foi atender a mãe e os irmãos. Ele foi sim, né? E aí na semana que vem a gente vai entender melhor, né? Sobre esse parentesco corporal e espiritual. Mas aqui a gente já vai tendo uma ideia, né, gente? De família. Então, que a gente possa fazer como Jesus fez, né? Quando esteve aqui ensinando pra gente estender esse sentimento, esse entendimento de família além de sangue, né? Como a gente falou muitas vezes, gente, você tem dentro da tua casa um funcionário, um amigo seu, que ele não é o seu parente consanguíneo, mas por muitas vezes ele, além de ser um parente espiritual, foi alguém da sua família numa existência passada. Então vamos começar a olhar as pessoas, gente, com os olhos da alma, não com os olhos da carne, os olhos da alma. Eu gosto sempre de dizer isso. Vamos tentar se enxergar como espírito, né? Eu sou um espírito dentro deste corpo, assim como todo mundo, né? Todo mundo aqui encarnado, juntos, nessa encarnação, todo mundo em busca de evolução, em busca da cura da alma. A gente está encarnado aqui, gente, não para curar corpo, porque no momento que a gente fizer a passagem, o nosso corpo vai ficar aqui, assim como ficaram todos os outros. É a nossa alma que vai evoluindo, que vai subindo degrau a degrau na evolução. Então vamos aproveitar essa nossa encarnação hoje. A gente não sabe o dia da nossa passagem. Então vamos tentar entender a nossa vida corporal como passageira. A gente tem que curar o nosso espírito, a nossa alma. O que eu preciso curar, né? Esses dias eu vi uma palestra do Divaldo Franco que ele fala, né? Ele falou assim, a nossa maior luta, o nosso maior inimigo não é o outro
Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós estamos todos juntos aqui nessa encarnação, porém, cada um tem a sua evolução. Ninguém evolui por ninguém. Por isso que a gente fala, né? O Espiritismo deixa bem claro, não existe alma gêmea. Deus não criou ninguém para ficar preso um no outro. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai e o outro vai ficar. Então não se apegue no outro, não se apegue em ninguém, não, no sentido de sofrimento, de apego. Não se apegue a nada que você não vai levar daqui. Viva a sua vida assim, mas sem depender, sem querer ser feliz, sem querer buscar felicidade em coisas, sem buscar felicidade em alguém. Seja você feliz. Você se encontre com o Espírito eterno que você é. E você tendo esse despertar, você consegue ser feliz com todo mundo. Ninguém mais vai te tirar da paz. Ninguém mais. Vamos fazer a nossa oração final para a gente encerrar o nosso Evangelho. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por esse momento tão edificante, esse momento de tanto amor, de tanta energia. Agradecer aos espíritos que nos acompanharam, muitos entes queridos junto com a gente nesse Evangelho, ainda mais no capítulo que a gente está estudando, honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe. Gratidão pela presença de todos vocês, junto com a gente, doando a sua energia, doando a sua sabedoria. Gratidão aos nossos mentores espirituais, que nesse momento se encontram muito, muito gratos e felizes por nós. Que a gente possa honrar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, todos aqueles que convivem com a gente. Gratidão por esse ensinamento, que a gente possa atravessar mais uma semana com esse alimento tão rico para nossa alma. Agradecemos a espiritualidade que já aplicou os passes, que já fez a cura, todas necessárias, que limparam os nossos lares, protegeram os nossos lares e nos protegem. E assim a gente finaliza mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso, gente. Finalizamos. Todo mundo aqui junto. Vocês têm uma energia muito boa, viu, gente? Saibam disso. É uma energia que eu sinto muito forte. Que a gente possa doar essa energia para todo mundo. Como sempre disse Chico Xavier, ame. Mesmo que você não seja amado, ame. Ame. É assim que a gente vai se curar. Tá bom? Então, uma semana maravilhosa para vocês, gente. Se cuidem, amem,
perdoem, cuidem dos outros. E assim a gente vai se curar, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus na vida de vocês. Uma semana maravilhosa, abençoada. E na segunda-feira que vem a gente tá de volta. Gente, um beijo, amo vocês. Tchau.